Hoje, até o final dessa live, a gente vai alinhar um pouquinho com clareza essa questão das prioridades. A gente vai conseguir sair daqui com algumas perguntas acerca de prioridades respondidas e com alguns alinhamentos em relação à nossa questão tempo. Por que eu quero trabalhar isso com vocês hoje? Porque eu observo, inclusive lá dentro da mentoria, que esse é um dos grandes vilões que impedem muitos psíquicos de verdade terem sucesso aí, terem muitos resultados em relação à psicologia. Porque procrastina, porque não prioriza, porque amanhã eu faço, porque outra hora, porque eu tô aqui com o meu trabalho de carteira assinada, então eu vou deixando. E isso não pode acontecer quando a gente de verdade tem a psicologia como um propósito, quando a gente de verdade deseja muito viver dela. Então hoje a gente vai trabalhar sobre isso. E aí, não sei se vocês leram aí, a minha inspiração hoje para fazer essa live, claro, vem de alguns pontos também específicos da história, é dizer que as suas prioridades é que definem o rumo da tua vida. Você já parou pra pensar nisso? O que você tá priorizando hoje tá definindo o rumo da tua vida aí. Ou você nunca parou pra pensar nisso? Você tem clareza de quais são as tuas prioridades? Quando a gente entende que isso aqui é a base, priorizar é a base, porque aquilo que você tá fazendo agora, aquilo que você tá priorizando agora vai te gerar resultado ali na frente, ou não vai te gerar resultado ali na frente, porque você tá priorizando agora coisas erradas. Aí sim começa a surgir um alinhamento grande. Então, para a gente entender essa questão de prioridade, eu quero compartilhar com vocês 5 momentos bem específicos da minha vida, onde entender o que era priorizado fez toda a diferença. Ou, por mais que eu não entendesse o que eu estava priorizando naquela hora, ainda assim isso foi um fator determinante. Por que eu gosto de usar a história? Porque a história faz com que a gente desenvolva novas clarezas. A história traz também para nós algumas identificações. E muito disso que aconteceu na minha história está totalmente conectado com a psicologia. Eu acredito de verdade daqui que esses detalhes podem sim contribuir com você ou fazer a diferença para você. Primeiro ponto fundamental, aonde priorizar fez toda a diferença para mim. Alguns de vocês talvez conheçam essa história, outros não, mas quando eu me formei na faculdade, eu já tinha a Manu. Eu engravidei ao longo da minha formação, ao longo da graduação, mais pro finalzinho. Acontece que engravidando lá mais pro final da faculdade, tu tem licença maternidade, precisa ficar com teu bebê, precisa amamentar. Então eu perdi ali, né, perdi entre aspas, mas precisei ficar em pausa por 6 meses ali, um semestre inteiro praticamente da minha graduação. E aí quando eu retornei, enfim, tinham milhares de trabalhos para fazer, estágio. Naquela época a gente estava na clínica escola, então eu já estava atendendo na clínica e já tinham as supervisões e tudo mais, então era um momento bem conturbado. Eu tinha uma bebezinha pequena para administrar e o meu marido estava morando numa outra cidade naquela época, então eu fiquei na cidade onde a gente já morava, em Laje, Santa Catarina, e lá tinham umas avós, né? Porém, eu sempre fui aquela mãe que não gostava muito de pedir ajuda, assim. Tinha gente para me ajudar, não é porque não tinha, ai, coitadinha da Fran, ninguém ajudava ela, não. Eu é que, no geral, não gostava muito de pedir, mas, independente disso, elas contribuíram muito. Mas o que aconteceu? Lá pelas tantas, de toda essa confusão, eu entendi que para eu me formar com a minha turma ia ser uma coisa quase que impossível, porque era muita coisa que eu tinha que dar conta do semestre que tinha ficado em pausa e tudo do semestre que estava rolando, e aí eu tinha a Manu para administrar, sem o Ju, e com, enfim, com todo o normal de final de graduação que vocês devem imaginar daí como é que é, e lá para pagar tudo que devia. E aí eu pensei, vou ter que me formar meio ano pra frente, né? Tava ali meio que quase me conformando, mas nunca fui muito de me conformar. E aí a gente teve uma aula de uma dinâmica de grupo com a professora Juliana e uma prof lá de Santa Maria. E aí ela fez lá uma dinâmica e tal, e foi um negócio bem reflexivo, bem valoroso, assim, tocou bastante aquilo lá. E naquela dinâmica eu entendi que não fazia sentido pra mim me formar longe da minha turma. Era com eles que eu tava, faziam 5 anos que a gente compartilhava histórias, risadas, festa, brincadeira, choro. Eles passaram comigo por momentos muito importantes da minha vida. Logo que eu entrei na graduação, meu pai morreu de uma forma trágica. E ao final da graduação a Manu nasceu, então foram momentos muito marcantes dentro da minha graduação e eles estavam ali comigo, né? Teve o meu casamento, enfim, outras vivências ali, eles estavam ali comigo. E pra mim não fazia sentido eu me formar com outra turma, porque a comemoração pra mim não ia ser igual, o valor daquilo não era o mesmo pra mim. E aí naquela noite, lá naquela aula, eu lembro como se fosse hoje, assim, tinha um monte de imagens no chão e tudo mais, eu decidi que eu ia me formar com a minha turma, custasse o que custasse, não importava, que era a minha prioridade, ó, por que a gente tá falando de prioridade? Que era a minha prioridade me formar com eles. A partir do momento em que eu entendi que aquilo era a minha prioridade, porque até ser a minha prioridade, lembra? Eu tava cogitando a possibilidade de botar um semestre pra frente. Mas a partir do momento que eu tomei aquilo como uma prioridade, as coisas pararam de me barrar e muitos dos empecilhos que eu enxergava já não existiam mais ali, porque eu não podia nem me dar o luxo de ver eles. E aí sabe o que aconteceu? Eu consegui encontrar meios de fazer.
Por que é tão importante hoje nessa live a gente falar de priorizar? Porque quando você de verdade prioriza, aquilo começa a ser o teu foco, você encontra meios de realizar. Porque se até ali eu não tinha tempo para fazer, como é que depois dessa tomada de consciência, de verdade escolher priorizar isso, eu encontrei tempo? Eu fiz surgir tempo. Eu não sei da onde que eu fazia aquilo. Eu ficava com a Manu, eu lembro de a Manu dormir à noite. Enquanto a Manu dormia, eu tacava lenha ali no TCC, nos estágios, em tudo que tinha pra fazer. Eu lembro de mandar as minhas anotações todas de estágio, TCC, pra minha prof no auge da madrugada. Eu mandava aqueles e-mails, né? Na época não era o forte WhatsApp nem nada, eu mandava lá aqueles e-mails pra pedir as correções e tudo mais. E aí a Manu dormia. Enquanto a Manu dormia, eu trabalhava, né? Fazia ali o meu TCC, os meus estágios, relatório de estágio e tudo mais. E aí quando era pra eu dormir, a Manu acordava, ou seja... dormir pra quê, né? Mãe, né? Não precisa dormir, deixa pra lá. E era muito doido. Eu levava a Manu comigo pra clínica escola. Eu não sei vocês, quem vai aí já que atende, né? Ou que já fez, já passou dessa fase do estágio de ir pra clínica escola. Não sei como é que chama aí também na região de vocês, mas nós chamávamos de clínica escola. E, gente, era muito doido, porque eu levava a Manu junto pra cumprir as horas de estágio comigo. Porque lá na clínica, algumas horas eram destinadas a atendimento e outras eram pra você fazer os relatos e tudo mais. Eu levava a Manu junto, eu levava tanto pros dias dos relatos quanto pras mentorias ali, pra supervisão. E aí eu lembro que a prof, né, prof Kenny, ficava com a Manu ali no colo e tal. Foi um momento muito doido da minha vida. E eu só consegui fazer isso porque eu priorizei naquela hora. Porque eu disse, não, eu quero muito isso. E aí no dia da minha formatura, eu me emociono até hoje porque foi tão surreal, tinha um gosto diferente pra mim. Porque não era nem pra eu estar lá. E muita gente, né, por talvez outras razões, e claro, a gente não vai dizer o que é pior, o que é melhor, mas acabou não estando lá. Mas eu escolhi estar. E priorizei aquilo. E por ter priorizado, eu consegui realizar. E quando eu olho hoje para as minhas fotos, né, nas fotos da formatura, eu consegui fazer tudo que eu não pude fazer no meu casamento. Porque no casamento eu tava grávida de 7 meses, né, gente, não conta pra ninguém. Mas, então, muita coisa não dava pra fazer, né, de mexer no cabelo e coisa arada. Gente, na minha formatura, eu era uma Barbie. Tudo que você imaginar que dava pra fazer, eu fiz. Tudo era postiço em mim, era unha postiça, era cabelo postiço, eu tava com um cabelão gigante. E foi muito valoroso, de verdade. E teve um gosto diferente, por quê? Porque eu priorizei, né? E quando eu priorizei, eu não me dava desculpa. E por mais que eu desse desculpa, porque a gente dá, né? Em alguns momentos a gente dá, por mais que a desculpa viesse, eu encontrava um jeito de nocautear ela. E nocauteando, eu continuei. E continuando, eu cheguei. E sabe por que eu bato tanto aqui na tecla de viver da psicologia, incomodo vocês, quem me manda no direct, Fran, mas eu tô desanimada, aí eu puxo e bora, vamos lá, vai! Porque eu sei daqui que tem jeito, porque eu sei que quando você prioriza e você alinha essas ações, você chega, tem como fazer. E é desesperador quando a gente entende que o outro tá a ponto de desistir ou não acredita, pelo puro e simples fato de que ele ainda não conseguiu visualizar isso. E é muito doido, né? Então esse foi o primeiro ponto de priorizar, assim, que é conectado com a minha formação, que foi muito importante pra mim. E eu tenho um orgulho danado. Quem me conhece daqui já sabe, né? Eu tenho orgulho da minha formatura, eu tenho orgulho da minha trajetória na faculdade, eu tenho orgulho do meu CRP. Nossa, eu fico toda me achando, ninguém tá nem aí. Mas eu fico muito orgulhosa de cada uma das coisas que eu conquistei, porque só eu sei quanto isso me custou para conquistar. E eu tenho certeza daqui que você também sabe aí o quanto te custou para conquistar cada coisa, o quanto que você penou talvez para terminar a tua graduação, quanto perrengue. Eu, para terminar minha graduação, eu já tinha mudado de cidade, eram 3 horas de ônibus, gente, por dia. Quem vive essa realidade sabe como é que é. Quando eu tava lá na cidade que eu estudava, nossa, o dia que o professor não ia, ai, que bom, o professor não veio, vamos pro barzinho, sei lá, vamos fazer outra coisa. Agora, quando eu vinha, 3 horas, era pra vir e pra voltar, dava 3 horas no total, você chegava lá, o professor não ia, você tinha vontade de chorar. Você deixou em casa a tua família, tu deixou tua filha pequena, às vezes tu saiu no frio, eu não sei se vocês conhecem essa região pra cá, mas gente, é gelado, Bom Retiro e Lages. Era horrível. Nossa, quanta fome passada, quanto frio. E aí eu e a minha amiga, que é psico também, a Kátia, nós enroladinha num cobertor. Eu lembro que ela comprou um cobertor, a gente dividiu o preço daquele cobertor e a gente enroladinha naquele lá. Porque a gente passava frio, a gente passava fome, porque, era horas de viagem, nem sempre tinha dinheiro a rodo pra estar comprando lanchinho, coisa nada, tinha que priorizar. E eu tenho certeza que muitos de vocês aqui também já teve que priorizar. Então, quando a gente olha pra trás e entende tudo isso, tem um valor tão grande, né? E é por isso que eu fico doida quando algum psico quer desistir. Quando ele quer desistir, porque viver da psicologia não é pra ele, que ele não quer mesmo viver da psicologia, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas quando ele quer e só não tá conseguindo porque ele não sabe como fazer,
Aí eu me desespero. Por isso que eu tô aqui diariamente com vocês. Todo dia eu tô aqui, trazendo reflexão, análise, dica, live, stories. Por quê? Porque eu quero que você entenda que existe forma de fazer, existe caminho. Só que você tem que priorizar. Enquanto você não prioriza, não chega. Não tem mágica, não tem milagre. Eu me formei lá com eles porque eu priorizei. Mas foi facinho? Não. Teve perrengue, teve choro, teve dias de luta. E no final, dias de glória. Mas até chegar nos dias de glória, ó, suor e lágrimas. E esse é o propósito de a gente entender a função fundamental do priorizar. É porque muita gente acha que vão ser flores sempre, que o caminho é fácil. Quando a gente vê outros psicos, às vezes, vivendo da psicologia, ganhando muito dinheiro, a gente pensa, nossa, é fácil. A gente vai lá, faz 3 postzinhos no Instagram e não dá resultado e diz, não é pra mim, porque pra mim não deu resultado. A gente esquece de olhar para aquela pessoa, quantos anos ela tá ali, na batalha, na peleia. As coisas não acontecem da noite pro dia, às vezes são anos, às vezes são meses, mas ainda assim requer um tempo de preparo e de priorizar. E quando a gente entende isso, as coisas começam a se modificar para nós. Eu ouvia também muito aqui quando eu cheguei, né? Esse é um ponto extra, que nem tava na questão do priorizar. Mas como é que você consegue ter tanto paciente? Gente, mas era a minha prioridade. Então, o que eu fazia? Quando um montão de gente estava saindo para passear, eu estava estudando, eu estava viajando, eu estava me aperfeiçoando, eu deixava a minha família e viajava e ficava dias. Eu cheguei a ficar 17 dias longe dos meus filhos, do meu marido. Meu filho era pequenininho, Lucas. Eu fiquei 17 dias fora, me aperfeiçoando, fazendo uma imersão que foi muito valorosa pra mim. Mas eu tive que priorizar naquela hora. Porque se eu tivesse ficado refém aqui de todas as outras coisas que eu também queria, eu não tinha realizado. E nós precisamos entender que na nossa vida há muitas coisas que a gente quer. Só que a gente não vai conseguir conquistar todas elas ao mesmo tempo. Dá pra fazer tudo? Dá. Só que você vai ter que priorizar e entender o que nessa hora é mais importante pra você. Ou o que nessa hora merece ou deve ser priorizado e que vai te oportunizar as outras coisas. E aqui na nossa realidade, pra quem me acompanha, uma grande prioridade é viver da psicologia. E existem caminhos pra você viver. Só que, enquanto não for prioridade, não vive. Eu já vou fazer 3 anos na luta, mas não desisto. Show, Sirlene, bora, tá pertinho de chegar já então. Ai, que linda, Júlia, fiz meu primeiro post hoje e saí correndo com medo. Que bom que você fez, parabéns por isso, viu? Que orgulho de você. Nem que saia correndo, não tem problema, faz. Tempo é questão de prioridade, né, Elisa? Verdade, é isso aí. Oh, que linda, Winnie, guerreira, obrigada. Boa noite, Cristina, agora que eu vi ali o teu boa noite. Gente, bora lá, esse foi o primeiro ponto, tá? Então priorizei, e o fato de ter priorizado e, claro, aberto mão de algumas outras coisas me fez chegar onde eu queria. Mas aí, teve um outro momento que eu priorizei também. Eu estava lá nessa outra cidade, aí ó, as nossas histórias, nossas folias de tá querendo viver da psicologia, né? Que esse povo da psicologia que é um povo muito bacana, muito doido também. Aí cheguei nessa outra cidade e tinha uma prova pro CRAS. Vou passar no CRAS, decidi, né? Vou passar no CRAS, que daí tô bem aqui, vai dar tudo certo. Aí, priorizei de novo. Estudei. Aí tinham outras pessoas lá também que iam fazer a prova, enfim, estudei um montão, fiz a prova. Passei, priorizei, não foi? Deixei de fazer outras coisas pra estudar, baixei tudo que tinha de material de provas anteriores, estudei um montão, fui lá, fiz a prova, passei. Priorizei. Só que eu não pude assumir naquela hora, porque a gente teve que mudar de cidade. Então, tudo bem, mas ó, priorizei e passei, consegui. Por quê? Porque estudei muito, me dediquei muito para aquilo ali. Então, outro ponto de prioridade que é fundamental. Não deu para entrar no CRAS, porque o tempo não permitiu naquela hora lá, mas ficou bacana pra mim e ficou positivo e valoroso a lembrança de entender que, olha, eu me dediquei, eu fui atrás, eu resumi, eu não foi uma mentirinha de estudar. Ai, dei uma lidinha e disse pra mim que estudei. Não, estudadinho ali, ó, tudo frisadinho, porque acreditem vocês ou não, eu sou muito auditiva. Então, o ler pra mim, ele é mais doloroso, ele me requer mais tempo. O ouvir é muito gostoso pra mim. Claro, gente, a gente trabalha com isso, né? A minha vida é desenvolvida ouvindo as pessoas. Então, essa minha habilidade do ouvir, ela é muito mais desenvolvida do que a questão visual ali de ter que estar lendo. Então foi um perrenguezaço, mas consegui alinhar e tudo mais, e deu certo. Porém, não deu pra assumir, beleza. Aí eu fui pra um terceiro ponto de prioridade. Eu cheguei na cidade com 3 mil habitantes. Lá eu com a minha família, né? Eu, meu marido e a minha filha, naquela época a gente não tinha o Lucas. Cidade com 3 mil habitantes. Pensa só que chega uma psicóloga numa cidade com 3 mil habitantes, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Se eu depender da psicologia, vão morrer de fome? Primeira coisa que eu pensei. Nunca! Capaz, as pessoas que não vão ir na psicóloga de jeito nenhum. Tinha psicóloga na prefeitura. Eu pensei, já tem psicóloga na prefeitura, uma cidade desse tamanho. Tem uma, não tem duas. De jeito nenhum. Então, o que eu vou fazer? Aí, priorizei. Priorizei montar uma loja. Olha que doida. A psicóloga resolveu montar a loja. Montei a loja. Era a minha prioridade.
E eu montei o consultório também. Porém, a gente tá falando de prioridade. Naquela hora, a minha prioridade era a loja. Aí sabe o que aconteceu quando eu priorizei a loja? Eu me joguei a trabalhar por isso. Então fui atrás, né, arrumei documentação. A gente teve a ideia da loja, foi questão ali de dias. Deixa eu ver, acho que foi em maio que a gente teve toda a ideia da loja. E em junho, pro Dia dos Namorados, a gente inaugurou a loja. Foi questão de menos de um mês, assim, foram semanas, acho que foi umas 3 semanas, não me lembro exatamente desse tempo. E aí, foi semanas. Mas o que aconteceu naquela hora? Eu priorizei. Então eu vou fazer uma loja aqui, vou fazer esse negócio prosperar, custe o que custar. E aí todas as minhas ações começaram a se alinhar para isso. Então eu montei o consultório também. A gente tinha um outro espaço, uma outra sala, eu montei o consultório também. Eu tinha paciente, bem pouquinho, claro, mas eu nunca priorizei cuidar de verdade, de expandir o meu consultório lá. Olha a diferença que a prioridade faz na nossa vida. E aí eu vou contar, a loja era o sonho da minha vida? Não, a psicologia que sempre foi. Mas naquela hora eu estava priorizando a vontade, o desejo ou o objetivo errado. Por quê? Porque não era aquilo que eu queria de verdade. Era bacana, era valoroso, eu me diverti um monte, curti um monte a loja, conheci muitas pessoas, fiz muitas coisas diferentes, sim. Mas ainda assim, estava longe daquilo que de verdade era um propósito. Tanto é que fiquei 1 ano e pouco com a loja, depois a gente já conseguiu se organizar para mudar de cidade, eu vendi a loja existe lá até hoje, esse é o ponto positivo de ter montado. Porém, eu priorizei lá a loja e a loja prosperou. E se eu tivesse priorizado a psicologia? Sabe por quê? Porque depois as pessoas começaram a me conhecer, aí começaram a vir, e aí sabe o que veio pra mim? Veio o convite diretamente da prefeitura para eu poder ir atender. Só que daí naquela época, financeiramente já não compensava pra mim, porque a loja me trazia mais recursos do que a prefeitura me traria, e eu não ia ter tempo daí de cuidar das duas coisas, porque eu cuidava pessoalmente da loja, eu tinha uma funcionária, mas enfim, todas as coisas no geral eram comigo. E aí eu priorizei. Mas daí por que eu tô te falando isso? Pra você entender a força do priorizar. Porque quando você prioriza, eu não tinha dinheiro para começar essa loja. Eu não tinha 50 centavos para investir. Eu priorizei, eu consegui dinheiro, eu consegui os móveis, eu fui para o móveis usado. Quando a gente prioriza, é quase uma mágica, né? Falando aqui de uma forma bem simbólica, mas a gente começa a encontrar os caminhos para isso, né? E aí, sem dinheiro nenhum, como que uma pessoa monta uma loja sem dinheiro nenhum, gente? Eu nunca vi disso. Olha o poder de priorizar. Bora, tem que fazer empréstimo? Faz empréstimo, porque era minha prioridade naquela hora. Eu tinha que bancar. Fiz empréstimo, fiz caber no orçamento todas as coisas que precisava para a loja, mas não pensem vocês. E foi uma loja mega montada por arquiteto e não sei. Não, foi eu mesmo lá, na cara e na coragem, e jogando os meus dotes de decoradora, que não são nada bons, mas enfim. E a gente montou, eu e meu marido. A gente montou lá, fez um monte de coisa e ajeitou com carinho. Carinho sempre teve. Agora, chiqueza, né? Com certeza não. Porém, priorizei, consegui fazer. Teve perrengue? Teve desafio? Sim, teve desafio. Não sabia muita coisa? Não sabia. Pra vocês terem uma ideia de como eu não sabia, a gente inaugurou a loja no sábado, teve que viajar para São Paulo no domingo para buscar mercadoria, porque tudo que eu tinha comprado praticamente tinha acabado na inauguração. As pessoas estavam no alvoroço para conhecer a Finesse Chocolates e Presentes, que era a loja rosa no meio do centro. Eu gosto de rosa desde sempre, ó, gente. A criança, a psico não cresceu, né? E aí, nossa, todo mundo, meu Deus, e a loja, ela abriu a loja. Aí todo mundo foi na loja, tinha um monte de coisa diferente na loja, levaram tudo embora, a gente ficou sem, teve que viajar no domingo para trazer mais mercadoria. Prioridade, né? Da onde que eu ia viajar do nada, assim, pra São Paulo, de um dia pro outro? Eu tô mega longe de São Paulo, gente. Lá era interior de Santa Catarina, lá do outro lado, eu tô aqui no oeste. E da onde que eu ia tirar isso? Né? Se não fosse prioridade, mas era prioridade. Prioridade era poder abrir a loja na segunda-feira e ter mercadoria para as pessoas comprarem. Isso não fazia sentido. De novo, o poder da prioridade. E aí, claro, lá o consultório ficou em segundo plano. Porém, reforço, tinha paciente, mas nada na questão financeira comparado daí ao que a loja me trazia, mas priorizei. E aí a gente mudou de cidade. Lembra que eu falei que quando não é a nossa prioridade real, começa a gerar um desconforto. E foi bem isso que aconteceu. Eu comecei a ficar incomodada, parece que não era. Eu acordava de manhã, mas eu já não tinha aquele uau, sabe aquele brilho nos olhos, assim, que todo mundo quer ter ao acordar de manhã para fazer uma coisa na qual vê muito propósito. Eu não tinha isso. Me parecia vazio. E pra mim sempre me incomoda quando fica aquela relação só dinheiro. Tipo, eu tenho que fazer isso porque eu tenho que ganhar dinheiro, né? Claro que o dinheiro é fundamental, todos nós precisamos, né? Que bom que ele existe e a gente pode sim acessar. Porém, quando fica só ele sendo a base,
pelo menos aqui pra mim, não sei como é pra você, mas me incomoda. Tem que ter propósito pra mim. E eu acredito de verdade, especialmente quem trabalha com a psicologia, que tem que ter um propósito naquilo ali. Porque, gente, de verdade, só por dinheiro, ninguém fica trabalhando, ouvindo as dores, os problemas que as outras pessoas têm. Não pode ser só dinheiro. Nós aqui, me corrijam se eu estiver errada, mas nós temos que ter um amor muito grande dentro da nossa profissão. Eu gosto de dizer psicologia com amor. Não psicologia por amor, sabe por quê? E nada de errado se você faz isso, tá? Mas por amor me remete que não precisa haver dinheiro nenhum ali. Você faz isso só por amor. Eu gosto de fazer psicologia com amor, de trazer isso dentro dos meus processos terapêuticos, e isso torna tudo muito mais valoroso. Mas eu entendo daqui que por dinheiro nenhum alguém fica ouvindo todas as coisas que nós ouvimos e ouvimos com carinho, para alinhar, para auxiliar aquela pessoa, para trazer para ela clarezas que naquela hora ela não tem. Tem que ter uma coisa ali que faça o olho brilhar. E lá na loja não tinha, né? Não era essa a sensação. Vender um brinquedo caro, um presente caro, uma roupa cara, não me trazia esse brilho nos olhos. Eu não saía emocionada da loja, porque eu vendi sei lá quanto naquele dia. Mas quantas vezes eu cheguei emocionada em casa por ter atendido naquele dia vários pacientes, por ter recebido feedbacks. Os feedbacks me derrubam, os feedbacks me desmontam. Eu já compartilhei isso aqui algumas vezes, porque isso eu vejo como uma das coisas mais valorosas na nossa profissão. A gente poder receber um feedback verdadeiro de alguém que sente a mudança e a transformação na sua vida. E isso está pautado no trabalho que a gente trouxe junto com essa pessoa. Não tem algo que seja tão valoroso quanto, né? Quanto que custa aí a gente ter o recurso necessário para resgatar uma vida de alguém que talvez está há anos ali na angústia, no sofrimento, na tristeza, num problema de relacionamento. Alguém que está há anos sem conseguir dormir, sem conseguir descansar, sem conseguir ter paz. Alguém que está ali refém de um trauma, talvez uma vida inteira, e nunca conseguiu encontrar uma saída, né? Quanto que custa, de verdade, ou quanto que vale ter relatos dessas pessoas, né? Quanto que vale para você ouvir um relato do tipo que eu ouvi, que é uma paciente minha que tem bons recursos, e ela saía daqui de onde a gente está, interior de Santa Catarina, ela ia pra capital, são mais de 700 quilômetros, ela ia uma vez por semana, ela pegava avião e ia pra lá, pra fazer N tratamentos, e ela disse, Fran, ela não é uma paciente muito dada a elogios, então os elogios dela são bem objetivos e pontuais, assim, e aí são ainda mais valorosos, né? Ela disse, Fran, tu sabe, todos os recursos que eu já busquei, todos os profissionais que eu já passei, eu só melhorei com você. Olha que doido, né? Quando você entende isso, cara, você entende que tem que haver um propósito naquilo, né? E quando a gente começa a priorizar, de verdade a coisa acontece. Porém, lá naquela cidade pequenininha, a prioridade era a loja. E aí a gente saiu de lá, foi para uma outra cidade, também pequenininha, mas essa acho que tinha uns 7 mil habitantes. E lá, sabe qual foi a minha prioridade? Lá a minha prioridade era atender, fazer tudo dar certo. Só que aí eu engravidei do Lucas, do meu segundo filho, e aí o Lucas nasceu e teve uma série de complicações ao nascer. Então, a gente passou por um monte de desafios ali no nascimento dele que a gente nunca imaginou. Eu nunca imaginei na minha vida que um dia ia passar por isso. Eu fazia 2 pré-natais do Lucas, em 2 cidades diferentes, porque lá a cidade era muito pequenininha. Então eu ia pra uma cidade próxima e ia pra minha cidade natal, porque era lá que eu queria que ele nascesse. E com todo o acompanhamento que a gente fez, ainda assim, o Lucas nasceu, teve dificuldade muita para respirar, o médico saiu com ele, eu tava numa clínica particular, tinha que levar ele para pro hospital onde tem a UTI, né, o Natal e tudo mais, o médico pegou no colo, saiu com ele pela rua, sem seguir o procedimento que seria, entre aspas, o correto, mas se ele seguisse o correto, o Lucas não tinha resistido. Então pegou lá o Lucas e saiu, e eu ali, perdida, né, foi dias de choro, de desespero, de angústia, eu tava na clínica, o médico não me liberava pra ir lá ver o Lucas, que era daí no outro hospital. Então foi uma loucura, o Lucas nasceu na segunda, eu fui conseguir ver ele de verdade na quarta-feira de manhã, eu só vi ele por foto e chorava, era só o que eu fazia, eu vi e chorava, vi e chorava, vi e chorava. E aí fui pra lá, fiquei todos os dias de UTI do ladinho dele, eu tinha certeza que ele ia melhorar, era minha prioridade naquela hora, fazer ele melhorar, custasse o que custasse. Todas as mãezinhas que estavam na UTI iam pra casa, iam de noite, nós não redávamos pé de lá, eu e meu marido. Um descia pra cochilar um pouquinho no carro, o outro subia. E ninguém cochilava, na verdade, ninguém dormia, a gente só chorava, a gente só tava desesperado, angustiado, a gente só queria ver ele bem. E aí tudo aquilo ali, vocês sabem, vocês são psíquicos assim como eu, né, me trouxe um cuidado redobrado com o Lucas. Então, quando a gente foi pra essa cidade, nessa, onde ele nasceu, ele não nasceu nessa, né, mas nós estávamos morando nessa, o meu olhar era em cima dele o tempo todo. E eu tinha muito medo, eu tinha muita angústia, porque lá no hospital a gente passou muito medo, que ele não respirasse e tudo mais. Então, isso durou ali algum tempo na nossa vida. Então, todo aquele plano que eu tinha de, uau, vai dar certo, vou montar aqui, vou atender, vai ser muito massa, eu acabei deixando ir pelo ralo, porque naquela hora, a minha prioridade era fazer o meu filho ficar bem.
E aí eu foquei nisso com tanta intensidade que eu acabei sim deixando uma série de outras coisas que eu poderia ter feito. Porque numa boa parte o Lucas já estava muito bem, depois ele desenvolveu uma alergia alimentar severa, porém, né, dava para administrar se eu quisesse, se fosse a minha prioridade, eu teria encontrado meios. Mas naquela hora, hoje entendo que a minha prioridade era estar ali junto dele. Só que isso tudo fez com que eu vivesse um momento na minha questão profissional que foi desesperador. Que foi, acho que, dos piores momentos. Porque eu me sentia incapaz, não dos resultados na psicologia, mas incapaz do começar, do entrar em ação. Parecia que eu não via uma saída. E aí tudo que eu olhava parecia que já tinha psicólogo, que já estava dando certo para aqueles, que se estava dando certo para aqueles não ia dar certo para mim, ou seja, era um negócio muito doido. E aí a gente mudou de cidade. E aí a gente entra numa outra prioridade. Aí quando eu cheguei na cidade, nessa outra cidade, que é exatamente essa aqui há alguns anos, aqui eu priorizei. Aqui sabe qual foi a minha prioridade? Aqui minha prioridade era viver da minha profissão. Não existia outra possibilidade pra mim. Eu cheguei aqui, juro pra vocês, com sangue nos olhos. Eu disse, cara, não vai haver uma desculpa aqui que me afaste de verdade viver da psicologia, porque aqui eu vou fazer. Porque eu sempre trabalhei. E não trabalhar, pra mim, incomoda. Pra mim, é a minha realidade. É tudo certo com quem prefere não. Tá tudo bem. Pra mim, além de incomodar, faz falta. Se eu não trabalho, faz falta. Nós somos 4 pessoas, né? Só meu marido trabalhando. Marido é bancário, gente. Só bancário, não é dono do banco, nada. Só bancário mesmo. Então, dá perrengue. Eu precisava, assim, trabalhar e fazer as coisas acontecerem aqui. Então, eu vim. Aí, quem já conhece a minha história sabe que eu ouvi todas aquelas coisas animadoras da psicologia aqui, que não dá certo, que não tem jeito, que estavam cobrando 30, 50 reais por sessão, blá, tudo aquilo lá. Mas era uma prioridade pra mim fazer dar certo. Quando é uma prioridade, o que a gente faz? A gente segue. Não importa. Se tá todo mundo dizendo que vai dar errado, é tua prioridade, não é? Se é tua prioridade, você vai lá e faz. E que bom que era a minha prioridade. Porque se naquela hora eu tivesse priorizado ouvir essas falas todas, hoje certamente eu não ia estar aqui falando com vocês. Hoje, certamente, eu não ia ter propósito algum no que eu faço, porque o que eu queria fazer é isso aqui. É isso aqui que traz sentido e significado pra mim. E provavelmente eu ia ter que ter procurado um outro emprego, ter feito uma outra coisa, que talvez não ia trazer todo sentido pra mim. Mas, naquela hora eu priorizei. E priorizando, eu fui em busca de fazer. Comecei de novo. Como é que eu comecei a loja lá, que falei pra vocês? Ó, 0 dinheiro. E o consultório? 0 dinheiro também. Não tinha 50 centavos. Quem aí já tem consultório montado? Fala um eu aí, pra vocês entenderem como é que eu comecei meu consultório. Manda um eu pra mim, quem já tem consultório montado, manda um eu ou um joinha. E quem não tem, manda um negativinho. Enquanto isso, vou tomando uma água aqui. Só pra eu saber quem já tem consultório, quem não tem. Mesmo que seja sublocado, tá? Não tem problema. Pode colocar joinha, se você tem um lugar aí pra atender. Mandem seus joinhas, enquanto eu boto mais água. Obrigada pelos corações. Ótima noite pra quem chegou, eu não vi. Bora lá. Quem já tá com seu consultório? Ou já tá atendendo, já tem um local, mesmo sublocado. Ainda não, Júlia? Quem mais? Deixa eu ver se não tá travado aqui. Não. Deixa eu ver se a nossa outra câmera também tá ligada. Sublocado? Sublocado, Lari? Tá ótimo, meu coração, mas tem onde atender. Show. Gente, vocês estão pagando valor congruente nessas sublocações aí de vocês ou vocês estão achando meio salgadinho? Ah, divide com mais 2, Raquel. Show, ótimo. Daí dividem os gastos, né? A Ingrid também sublocado. Como é que são os preços das sublocações aí na região de vocês? Quem sabe me dá uma noção aí. Porque aqui pra nós não... A gente tá na cidade muito interior, né? Não tem muito... Ah, por hora, Raquel? Paga por hora. Daí você vai lá e atende e paga só daquela horinha. Show. Paga uma porcentagem? Tem um valor fixo ou vocês pagam porcentagem do valor da sessão de vocês? Deixa eu ver aqui. Ui, travei os nossos comentários, né? 15 reais a hora, Lari. Show. Bacana. Tem mais alguém, gente, que sabe mais ou menos desse valor aí, pra eu ter clareza aqui? 20? 20 reais a Júlia? 30% do valor do atendimento, Ingrid. 25. Olha como é variável, gente. 15, a Lari falou, a Júlia 20, a Ingrid 30%, Jaque 25 reais, a Raquel 20 a hora. Bem variável, né? Saímos lá do 15. Esse 30% ali pode ficar mais salgadinho, né? Depende de quanto que tu cobra por sessão. Doido. Helena, 25. É um valorzinho, né? Interessante, né? Se a gente for pensar que tem um monte de psico atendendo por convênio e tá ganhando isso por hora, dá até um susto, né? Dá até um medo. Então, bora, vamos seguir? Gente, então como é que eu comecei?
E agora é rápida a história. Não tinha nenhum real pra começar de novo, né? Só no cartão de crédito e vamos lá, né? Então eu comprei tudo pela internet. O mais barato, do melhor, né? Sim, que era bonitinho e tudo mais, mas que, enfim, ia ter como pagar, porque eu sabia que eu não ia ter paciente logo de cara, não tem como, né? Ainda mais a cidadezinha pequenininha, era o que eu pensava, né? Nossa, a cidade é bem pequenininha, ninguém vai vir. Ah, como eu me enganei. Mas tudo parcelado. E não teve ninguém pra lá decorar, nem nada. Foi tudo da nossa cabeça, eu e meu marido. Botamos papel de parede, tudo que você imaginar, de ajeitar, de limpar, de pinturinha, de essas coisinhas assim. Tudo a gente. Meu marido lá pendurando as coisas na parede, nós colando papel, com as crianças lá no meio. Na época o Lucas era bem pequenininho, então pensa a situação, nós numa salinha assim, e criança, e brinquedo, e filha, e música, e papel de parede, cola, e material, e móveis pra montar. Também que meu marido é 1001 utilidades e nas horas vagas ele monta os móveis também do consultório, tá tudo certo. E a gente fez, e foi muito doido. E assim, a gente começou. Mas o que acontecia naquela hora? Prioridade, né? Porque se não fosse prioridade, tinha deixado. Quando eu comecei a pesquisar aqui locais para alugar, era muito difícil. Não tinha assim, aluga aqui, vamos sublocar uma sala. Não tinha para fazer isso. Ainda mais eu, que não conhecia ninguém, né? Então tinha que alugar um local inteiro, específico, enfim. Eu fui né, a gente ligou para as imobiliárias e tal, até que uma imobiliária disse, olha, tem um lugar assim, lá, que a moça, ela são 2 salas, uma moça acabou de sair, tu não quer ir lá falar com ela? Fui na cara e na coragem lá, nunca tinha ouvido falar da mulher, não sabia quem era, ela também não sabia quem eu era. Fui lá falar com ela, lembro eu, cabelo bem comprido, crespo assim, com saião, com o Lucas pendurado aqui do lado. Fui lá conversar com ela, a Elice, que é minha parceira até hoje no nosso Espaço Equilíbrio. E lá eu comecei junto com ela, dividindo ali, né, alugando essa parte, a gente dividiu tudo, então é meia-meia, aqui a tua sala, aqui a minha sala, e beleza, a nossa recepção, e tá tudo certo. E foi muito bacana, né, foi muito valoroso. Porém, se não fosse uma prioridade, eu não tinha feito. Tinha dito que não tinha lugar, é tudo muito difícil, mas eu nem tenho dinheiro pra começar. Mas quando você prioriza, você dá um jeito, você encontra um jeito. Eu lembro de uma das minhas mentoradas da turma passada. E ela queria muito entrar pra mentoria. E aí ela, nos primeiros dias, sofreu muito. Porque ela dizia, Fran, eu preciso entrar. Fran, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Olha o que é a prioridade, né? E aí, no dia que ela entrou, nem eu acreditei, né? Eu disse, o quê? Você conseguiu entrar? Como é que você fez, mulher? Pelo amor de Deus, ela disse, Fran, eu não sabia mais o que fazer. Eu fui num tio meu, que eu quase nem tenho contato, pedi o cartão de crédito dele emprestado na cara dura, jurei pra ele que eu ia pagar. E ele me emprestou. E ela tava lá vendendo chapinha, se eu não me engano era chapinha, vendendo umas coisas que ela não usava mais pra juntar esse dinheiro pra poder entrar na mentoria. Eu sinto um orgulho tão grande, sabe por quê? Porque isso chama prioridade. Quando você sabe o que você quer, você prioriza. Todo o resto você deixa pra lá. Tem muita gente que diz, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, mas o tempo tá gastando nas redes sociais de forma aleatória. Tem muita coisa bacana nas redes sociais, porém a gente sabe que muito do tempo passa aleatoriamente. Não tem dinheiro, mas de repente continua comendo a pizza do final de semana, continua fazendo aula no salão, nada de errado com isso, tá? Mas a gente precisa alinhar o que é prioridade, o que não é prioridade. Quando a gente de verdade alinha prioridade, a gente dá um jeito, a gente encontra uma forma de fazer. E aí, quando de verdade viver da psicologia foi uma prioridade pra mim, aconteceu o meu viver de psico. Porque eu consegui montar o consultório, consegui começar aí com a minha primeira paciente e dela eu comecei um processo aí de indicação, de boca a boca, as coisas foram melhorando um pouquinho e depois, com todos os conhecimentos que eu adquiri, não melhoraram um pouquinho, daí melhoraram um montão. Mas eu vou confessar pra vocês, naquela época lá, se eu pensasse nisso tudo aqui que aconteceu comigo em relação à psicologia, eu não ia acreditar, gente. De verdade, mesmo. Juro pra vocês de todo o meu coração. E sabe por quê? Eu acreditava que eu não podia fazer porque eu nem sabia que era possível de fazer. Naquela época, eu nunca imaginei que um psico poderia ganhar bem na vida. Assim, ganhar bem, eu falo, sei lá, 5, 10, 15, 20 mil. Eu nunca imaginei. Eu pensava que 20 mil era tipo um salário de médico, né? Eu pensava, nossa, o médico deve ganhar aí os seus 15 mil, 20 mil. Quando isso tornou real pra mim, já houveram momentos no meu consultório de eu ter um faturamento próximo de 20 mil. Você tem noção que eu não sei pra você se 20 mil é muito ou é pouco, mas pra mim, Jesus amado, eu tinha saído do zero, eu não tinha 50 centavos pra começar o consultório. Como assim que tu tá lá ganhando tudo isso no mês? Tá bom, vou confessar, eu também trabalhava feito uma louca, né? Eu praticamente peguei minha trouxa e me mudei pro consultório. Dá pra fazer? Dá, mas me custou um preço alto, tá? Por essa razão que hoje eu não faço mais isso. Mas é possível. E quando a gente olha pra isso e pensa, eu disse, gente, eu não acredito. Isso é surreal. Mas todo o surreal aconteceu
depois do momento em que eu de verdade decidi priorizar. E por isso que eu tô trazendo essa live aqui hoje pra vocês, pra você entender o poder de priorizar, pra você entender o quanto, enquanto você não priorizar, você vai estar no prejuízo, você vai estar perdendo, você vai estar deixando de realizar, de conquistar. Hoje, várias pessoas priorizaram o seu viver de psico. Hoje, vários alunos entraram pra mentoria porque eles priorizaram, entenderam que isso faz sentido para eles, entenderam que aqui a gente tem o caminho e eles querem percorrer esse caminho. E eu vou te contar, se não é uma prioridade para você, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas eu não vou me sentir bem aqui se eu não trouxer essas clarezas para você em relação à prioridade. Porque é muito ruim quando a gente sabe que tem algo que pode ajudar o outro e a gente não fala isso para ele. Você é psico, você sabe o quanto de coisas incríveis você tem que contribuem com as pessoas. É ruim quando a gente não consegue ajudar essas pessoas. E eu aqui, sabendo tudo que a gente tem dentro do nosso programa de mentoria e que faz toda a diferença no teu processo, é ruim pra mim não vir aqui te falar. Então, por essa razão, essa semana, vou trazer muito conteúdo, mas vou falar muito também do viver de psico. E se você sente que vai ficar incomodado, vou te avisar, essa semana vai ter muito disso. Sabe por quê? Porque é importante. Porque é angustiante entender que tem gente desistindo porque não sabe como fazer, mas a gente sabe como fazer, então não desiste, só vem. Simples assim. E aí a gente alinha todo o processo. E aí entrando ainda nessa questão do priorizar, o que você precisa de verdade para começar a priorizar? Sabe qual é a primeira coisa? Eu perguntei para vocês, quem aí já sabe o que é uma prioridade, né? A primeira coisa que você precisa para priorizar é entender qual é o objetivo. Qual que é o objetivo pra você nesse momento? O que você quer de verdade? Já parou pra pensar em relação à tua vida, assim? Cara, daqui a 5 anos, você quer estar onde? Se você continuar do jeitinho que você tá, sem mover uma única palha, daqui a 5 anos, como é que tá a tua vida? Será que melhorou muito, de forma absurda, tá extraordinário? Porque a minha vida aqui, ao longo de 6 anos, um pouquinho mais, não sei dizer, não sei mensurar. É surreal. Eu nunca nem conseguia sonhar com isso. Porque eu não achava que dava. Juro pra você. Porque não era a minha realidade. Porque eu nem conhecia psicos que ganhavam assim. Juro. Gente, a minha ficha começou a cair quando uma vez eu falei com uma prof minha, uma prof que eu admiro muito, que inclusive hoje, quando eu preciso de terapia, é ela que me atende. A minha prof, e um dia eu falei com ela, eu disse, olha, aconteceu isso e isso, eu disse pra ela, eu disse, mas eu tô com tanto paciente. Ela disse, Fran, que loucura. Ela disse, você sabia que a fulana de tal, que era uma outra prof que me deu aula, teve que fechar o consultório dela porque não tinha paciente? Aí sabe quando te dá um choque? Eu disse, gente, mas como assim? Ela foi minha prof, tá sem paciente. O que eu tô fazendo que eu tô cheia de paciente? Eu já tava cobrando mais do que elas e com a agenda cheia e com lista de espera. Olha que surreal. Mas da onde que eu ia imaginar isso? Lá na graduação, então, quando eu me formei, que eu saí pagando pra trabalhar? Não, capaz, mas nunca. Quando eu trabalhava de psicóloga escolar, que eu ganhava no mês inteiro, que eu ganhava no consultório um dia. É muito doido. E aí, tudo isso aconteceu aonde? Quando eu decidi priorizar. E hoje, de verdade, eu quero te infernizar. Sabe por quê? Porque eu quero que você também priorize. Que você priorize o teu viver de psico, se você sente no teu coração que é isso que faz sentido pra você. Porque eu não quero que daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, como é aqui o meu caso, 6, 10, você olhe pra trás e não tenha vivido aquilo que você quer viver, porque você simplesmente não priorizou. Porque você não escolheu. Entenda como priorizar muda os nossos caminhos. Quando eu priorizei me formar, me formei. Quando eu priorizei montar loja, eu montei, ou seja, destoei totalmente da psicologia. Quando eu priorizei focar totalmente na minha família, eu desfoquei de todo o resto, a prioridade foi aquilo, era para aquilo ali que eu caminhava, era aquilo ali que fazia o meu mundo girar. E todo o nosso contexto, ele fica relacionado com isso. Porque eu lembro, naquele momento em que eu tava priorizando só a questão familiar ali, não que não seja muito importante, mas cada um sabe, conhece seu perfil. Eu só em casa... É uma tragédia. Eu posso estar só em casa trabalhando, como eu tô aqui com vocês. Agora, só em casa, sem estar focado no meu trabalho, dá um negócio ruim aqui na pessoa. Fico bem desesperadinha. Vocês veem o tanto que eu trabalho, né? Quem me acompanha nos stories, né? Toda hora eu tô. Então, onde aqui eu já chamo de meu habitat natural. Tô aqui o tempo todo trabalhando. E tá tudo bem. Não é horrível pra mim, não é sofrimento pra mim. Eu tô aqui porque é bom pra mim. Eu gosto de estar aqui com vocês. Eu gosto de estar lá nos stories com vocês. Eu gosto de estar rindo, eu gosto de estar produzindo. Isso é importante pra mim. Mas agora é a prioridade. Só que lá naquela hora que a prioridade era a família, até o que eu via no meu entorno tava conectado com isso. Gente, eu não sei se vocês gostam de novela e nada de errado com quem gosta. Eu assistia novela. Hoje em dia, a gente não assiste TV em casa. Olha como a nossa... E não tem nada de errado, tá, com a novela. Mas pra mim era um tempo desperdiçado. Porque eu não evoluía nada com aquilo. Eu poderia estar fazendo N outras coisas. Hoje a minha realidade é totalmente diferente.
Porque hoje nem TV a gente tem TV quase em cada peça aqui de casa. É um sarro, só falta botar televisão nos banheiros. Mas ninguém usa. A gente usa TV quando? Quando vai ficar a família reunida, a gente põe o Netflix, assiste uma série, faz alguma coisa legal, show. Agora saber o que passa na programação da TV. Gente, eu não tenho TV a cabo em casa. Vocês acreditam? Não tenho. Tem uma parabólica ali que é do prédio e tá ótimo. Por quê? Porque ninguém usa. Então pra que vai ter? Não precisa. A gente não usa disso. A gente usa de outros recursos. Mas lá naquela época a minha realidade era essa. Então, nossa, não podia perder a novelinha. Eu lembro que naquela época, o que era aquela? Foi a última novela que eu assisti, assim, que foi uma decepção pra mim. Como é que era? Eu acho que chamava Império. Eu sei lá, eu lembro que numa cena final tinha uma piscina, que eu acho que era cheia de dinheiro. Sei lá, fiquei com essa imagem na minha cabeça. Foi a última novela da minha vida que eu assisti. Eu nunca mais assisti novela. Nunca mais, vírgula, né? Vou me corrigir aqui. Às vezes eu dava umas espiadinhas numa novelinha de criança que a Manu assistia ali. Foi muito doido. Por quê? Porque a gente parou de ver. Foi perdendo, foi perdendo. Até as crianças numa época assistiam lá. Não sei, era uma menininha, anjinho, sei lá. Assistiam, aí foi parando, aí foi perdendo a graça, aí foi parando. Hoje em dia, ninguém sabe a programação de nada aqui em casa. Essa é a grande verdade. E tá tudo bem, não faz falta. Mas o que aconteceu? Surgiram novos alinhamentos pra nós. Então hoje as crianças têm outras prioridades, eu tenho outras prioridades, meu marido tem outras prioridades, a gente tem toda a questão do trabalho aqui envolvida, na qual todos nós trabalhamos juntos. Então a gente precisa escolher prioridade, entende? E aí, enquanto você não prioriza, a coisa fica. Ou a tua vida anda de acordo com aquilo que você está priorizando. Se de repente, nesse momento, você está priorizando trabalhar numa outra coisa, que não é teu viver da psicologia, e de repente você não gosta disso, você está deixando o teu mundo inteiro permeado disso. Essa é a realidade. Agora, se porventura faz sentido pra você, tá tudo bem. Não tem nada de errado. Você não é obrigado a viver da psicologia se viver da psicologia não é um propósito pra você. Agora, se vou te contar, você tem que assumir esse compromisso. Não tem pra onde correr, é fundamental que a gente de verdade entre em ação. E para que você alinhe, a primeira coisa então é reconhecer. Qual é esse objetivo? Primeiro entenda qual é o objetivo. Onde é que eu tô querendo chegar nessa minha vida? Preciso fazer essa análise. Ou se não sabe pra vida, pensa pelo menos aí em relação a um ano. Pensa daqui a um ano você. Não fiz nada ao longo desse ano, eu continuei igualzinha. Daqui a um ano como é que eu tô? Lá no dia 1º de fevereiro de 2022. O que eu tô contando sobre a minha vida? Quais são os resultados que eu tô colhendo se eu continuar exatamente do mesmo jeitinho? Pergunta fundamental para você se fazer. E ela faz toda a diferença. Ali você começa a alinhar a tua prioridade, o teu objetivo claro. Então, primeiro, começa se reconhecendo. Agora, eu estou trazendo os alinhamentos aí para vocês conseguirem entender quais são as ações a serem implementadas. Só manda um joinha para eu saber que vocês estão me acompanhando. Manda um joinha, quem tá comigo, quem tá me acompanhando aqui em toda esta narrativa, compartilhando um pouquinho de vida. Hoje tá tudo misturado, né? Que lindo, Lari, manda coraçõezinhos. A Lari que me encorajou hoje fazer o post. Que massa, Júlia! Perfeito! Parece cena de filme. Heloísa! Bora! Deixa eu ver. Aqui, travei, né? Destravei. Estão comigo? Bora, vamos lá. Gente, só pra reforçar pra vocês, hoje a nossa live foi de supetão, tá? Foi de susto. Mas ao longo da semana eu vou estar aqui com vocês, no nosso horário de sempre, tá? Então já programem as agendas aí, 21h37. A gente não ia trazer live todos os dias, mas a gente decidiu trazer todos os dias essa semana, tá? Porque é bem importante. Então bora lá. Vamos priorizar? Chegou a hora de priorizar. Reconhece o objetivo primeiro, tá? Obrigada pelas interações, obrigada. Primeiro, reconhece qual é o objetivo, beleza? Então, se o objetivo vou falar aqui da nossa realidade de psicólogos, tá? E do que eu acredito que vocês desejam aí por estarem aqui comigo. Porque eu acredito que alguém que não quer viver da psicologia, que não quer ganhar dinheiro com a psicologia, que não quer ter resultados extraordinários na psicologia, não ia estar aqui na live comigo. Tenho essa clareza, né? Então, o que é fundamental? Primeiro, que você entenda o objetivo. Então, o objetivo é, eu quero viver da psicologia, eu quero ter muitos recursos com a psicologia, eu quero ter excelentes resultados com os meus pacientes na psicologia, eu quero ter prazer em acordar de manhã e poder ir pro meu trabalho sentindo, entendendo que aquilo ali faz muito sentido pra mim. Então, de repente, esse é o objetivo, tá? Você vai pensar e alinhar qual que é o teu específico, mas eu tô falando aqui de uma forma geral do que eu acredito que talvez possa ter conexão com aquilo que você deseja. Depois que você reconheceu isso, você tem que começar a se fazer algumas perguntas, tá? Então, meu objetivo, vou traduzir tudo isso em viver da psicologia, tá? Então, o meu objetivo vai ser viver da psicologia. Legal, show de bola. Aí você vai começar a se perguntar, o que de tudo que eu tô fazendo aqui na minha vida tá me aproximando de viver da psicologia? Essa é a primeira pergunta. O que disso tudo aqui me aproxima? Quais são as ações que você tá tendo? Oi, Gabe, tudo bem? Me chamou a atenção ali os unicórniozinhos, tinha que olhar pra baixo. Seja bem-vindo, viu? O que dentro da minha vida, que eu tô fazendo hoje, o que acontece aqui dentro do meu cenário, que de verdade me aproxima de viver da psicologia? Você já parou pra pensar?
das ações que você está tendo? Quais ações que de verdade estão te aproximando de viver da psicologia? Pensa sobre isso. Sobre tudo que você está fazendo. O que está aproximando? O que está te deixando pertinho de viver da psicologia? Você tem essa clareza? Se tem a clareza exata, se você realmente está fazendo coisas que estão te aproximando, essa é a primeira pergunta que a gente precisa responder. E nesse momento, você precisa ser extremamente honesto e honesta aí com você. Por quê? Porque enquanto a gente fica no, não, mas eu tô fazendo tudo já, né? Eu preciso te dizer aqui que não tá. Se você ainda não tá tendo resultados satisfatórios com a psicologia, porque você ainda não tá fazendo tudo. Existem pontos cegos, existem coisas que você não tá vendo e que você precisa começar a ver para daí sim os seus resultados começarem a surgir, tá? Então eu entendi o objetivo, o que eu tô fazendo aqui na minha realidade hoje da vida que me aproxima dele, beleza? Respondido isso, você vai responder o que você tá fazendo que te afasta. Então, de todas essas ações aqui que eu tô tendo na minha vida, já sei o que tá me aproximando, mas o que tá me afastando dessa realidade, desse objetivo, desse propósito forte ali? Quais são as ações? Será que é eu estar, de repente, trabalhando numa outra coisa? Será que, de repente, é eu não buscar o auxílio congruente? Será que, de repente, é eu não conseguir administrar bem o meu tempo e, por essa razão, eu não consigo alinhar, entender o marketing? Será que é eu não ter clareza que psicologia é um negócio, é o meu negócio, é um empreendimento e eu preciso alinhar isso? O que acontece aí, de verdade, na tua realidade hoje, que está te afastando? Será que é a preguiça, a procrastinação? Será que é não acreditar? Será que é achar que não tem jeito? Será que é achar porque você está em cidade pequena e não dá? Ou porque eu estou em cidade grande e tem muita concorrência? O que é que está te afastando? De verdade, das ações todas que você vem tendo. Então, primeiro você vai responder o objetivo, depois as ações que tu tá tendo, é pra você pensar sobre isso e alinhar mesmo. Escreve, anota isso, é para ter tomada de consciência, é para se dar puxão de orelha, porque sem puxão de orelha a gente não cresce. Sem esses alinhamentos reais, a gente não evolui, não progride, não tem o resultado que a gente deseja. Então, o que tu quer? Essa é a pergunta. O que eu quero de verdade, qual é o objetivo? O que disso aqui tudo que eu tô fazendo hoje tá me aproximando desse objetivo? O que eu tô fazendo que tá me afastando? Aí depois que você respondeu isso, o que você precisa começar a priorizar agora para você chegar? O que você teria que priorizar agora? O que teria que ser uma prioridade doida na tua frente? Assim, só enxergo isso para você de verdade chegar onde você deseja. Você precisa fazer essa pergunta. O que eu preciso começar a priorizar agora para chegar? Então, se você quer viver da psicologia e de repente você quer ter um ótimo rendimento aí, mensal, o que você precisa de verdade começar a priorizar agora para isso? E quais das coisas que têm sido prioridade para você que talvez tenham que ficar um pouquinho de lado? Elas talvez tenham que ficar um pouquinho em pausa. Eu gosto de brincar aqui com a questão da oportunidade. O que eu quero dizer com oportunidade? As pessoas veem tudo como uma oportunidade. Surgiu uma chance, é uma oportunidade, né? Cuidado com a armadilha da oportunidade, porque ela pode estar impedindo você de viver da psicologia e eu te explico. Oportunidade só é uma oportunidade quando te aproxima do teu objetivo. Se tá te afastando, não é uma oportunidade. Então, exemplo, você quer viver da psicologia, mas te oferece um emprego numa loja, que você vai ganhar, sei lá, 3 mil reais por mês. Beleza, te ofereceram um emprego numa loja, você vai ganhar 3 mil reais por mês. Mas é o que tu quer de verdade? Porque se não é, isso não é uma oportunidade. Isso tá te afastando de onde você quer chegar, porque você vai estar na loja, vai trabalhar em horário comercial, e aí você vai, enfim, dedicar uma boa parte do teu tempo, você vai chegar em casa, você tá cansado, não tem energia, e aí você vai perder e fazer outras coisas. Significa que não dá pra conciliar? Dá pra conciliar. Mas o que eu quero trazer pra você aqui é a clareza do que é de verdade uma oportunidade, do que não é uma oportunidade aí nenhum. E muito pelo contrário, às vezes é até um ladrão de resultados, tá? Se você precisa desse dinheiro pra começar, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Agora, que essa não seja a tua fuga, ou a tua desculpa pra não entrar em ação. Porque se for, você corre um sério risco de ficar refém dessa desculpa uma vida inteira. E sabe qual é a minha maior preocupação e o meu maior fator motivador do trabalho, em qualquer coisa que eu faça? É vida. Eu tenho pressa de ter vida com resultado. Eu tenho pressa de ver as pessoas tendo resultado. Quem me acompanha lá nos 100 dias, no meu outro treinamento online, é louco, porque elas sabem o tamanho da pressa que eu tenho. Heloísa estava aqui comigo agora há pouco. Eu tenho pressa! Bora, gente, a vida tá passando, vamos! Você não quer ter resultado? Vai! Vamos fazer agora! Você tá esperando pra quê? O que você tá esperando? Vai! Vamos! Elas me conhecem já lá nesse perfil. Mas é isso que precisa acontecer. A gente tá esperando a coisa acontecer, a vida vai passando. É quando eu comecei a entender que os meus filhos estavam crescendo mais rápido do que eu imaginava, ou do que eu desejava, eu disse, Jesus amado, bora! Vamos lá? Né? Vai esperar o quê? Vai esperar eles estarem crescidos, adultos, irem morar sozinhos pra você fazer alguma coisa por você? Pra você ter resultado? Pra você, sei lá, entender que eles sentem orgulho da mãe deles? Não dá! Eu queria que eles sentissem orgulho de mim muito antes. E eu também queria sentir orgulho de mim. E quando você entende todo esse alinhamento, as coisas começam a fazer um sentido bem diferente na nossa vida. E tudo isso você começa aqui, ó, a partir dessas perguntas que são fundamentais e que você precisa se fazer.
Só que aí depois que você entendeu todas essas perguntas e o que você precisa priorizar agora, e que você de repente não está priorizando, você precisa se perguntar, por que eu não estou priorizando? Porque no geral, vou ser honesta com você, a gente sabe o que a gente tem que fazer. A pergunta é, por que não está fazendo? É porque você não acredita em você? É porque você não acredita que é possível? É porque você, de repente, talvez não queira isso de verdade? É porque talvez você quer uma outra coisa e está mentindo para você? É porque você tem medo? Medo do fracasso, medo do sucesso. Tem muita gente que tem medo do sucesso. Tá, falei, se der certo, o que eu faço? E eu atendo pacientes que têm medo do sucesso. Tá, falei, mas e se eu conseguir, o que eu faço? Olha que doido, né? Às vezes tá estudando há anos para um concurso, tá ali na beira de passar, mas tá, mas daí se eu passo? Cara, se você passa, vai, né? Bora, vamos assumir. Não foi para isso que você estudou 5 anos aí a fio, de direto, sem um dia de barzinho com os amigos, né? Bora lá. Mas isso também faz com que a gente pare, com que a gente fique barrado, com que a gente não priorize. Então cuidado com as armadilhas que podem estar rolando aí pra você. E se pergunte, por que eu não tô fazendo? Se eu não tô fazendo, tem que haver uma razão para isso. Então alinhe essa razão. Comece a entender os teus porquês. Nós somos experts em gerar reflexões nos nossos pacientes, a gente esquece de trazer essas reflexões pra gente mesmo. As tomadas de consciência que são fundamentais. Qual é a tomada de consciência que você precisa ter agora para que a tua realidade, para que o teu cenário em relação a viver da psicologia se modifique para você? Para que você saia, talvez, do zero, da angústia, do desespero, do achar que não tem jeito e entre para uma nova realidade, comece um novo ciclo. Qual é o compromisso que você precisa assumir com você, com a tua vida, com a tua família, com as pessoas que você ama? Para mim aqui é extremamente valoroso quando eu assumo compromisso com as pessoas que eu amo, especialmente com os meus filhos. Foi um compromisso que eu assumi. E se eu assumir um compromisso, eu preciso fazer a minha palavra valer. Assume esse compromisso com você. E se você achar que não é suficiente assumir com você, assume com as pessoas que são importantes para você. Isso faz toda a diferença no teu processo.